Oi, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Tudo bom? Quem for entrando me dá um avisozinho e hoje eu queria dar um aviso antes de começar. A intenção da página Neuropediatria para Você, como do blog, a intenção inicial, é o que eu penso, é tentar transmitir algum conhecimento das doenças da neuropediatria de uma forma clara e simplificada. Então, é proposital eu falar sem usar termos técnicos. E existem alguns pedidos que as pessoas me fazem sobre alguns temas que eu não realizei ainda, porque eu ainda não consegui como explicar de forma simples. Então, a simplificação que eu faço dos temas, ela é proposital. Então, assim, a explicação da página, ela não é tão acadêmica, porque, na verdade, eu acho que todos os pais de crianças que possuem patologias da neuropediatria foram ao seu neuropediatra e ele explicou de forma técnica. E vocês, muitas vezes, não entenderam. Então, a intenção da página é tentar explicar esse tema de forma simplificada. Então, eu tento ao máximo subtrair termos técnicos. Eu não costumo falar termos técnicos e isso é proposital. Talvez vocês, comparando com textos acadêmicos, vão dizer que foi muito simplificada. Posso ter esse erro de simplificar demais. Na verdade, a minha intenção é que as pessoas entendam a doença, o mais importante. Eu tento fazer uma simplificação, mas tentando explicar a doença. Então, por isso, quero deixar isso claro, porque eu acho que não ficou tão claro para algumas pessoas, certo? E hoje eu vou falar sobre... A Germana entrou, muito bom, adoro os corações. Eu vou falar sobre um tema que, por coincidência, eu atendi 3 crianças que me foram encaminhadas com essa patologia, que na verdade não chega a ser doença, apenas é um motivo de seguimento pela neuropediatria. São bebês que tiveram fechamento. O pediatra achou que a moleira está muito pequena, que fechou a moleira, então ele caminha para o neuropediatra. Moleira, que é o termo que as pessoas conhecem, para nós médicos o nome é fontanela. Então eu vou usar o termo moleira porque eu acho que é o que as pessoas conhecem, não que eu não saiba o termo técnico correto. Então a moleira que a criança possui na parte aqui em cima da cabeça é a moleira e a fontanela anterior. As pessoas não sabem, mas na verdade existem 2 moleiras, 2 fontanelas, uma anterior, que é essa que todos conhecem, e uma posterior, que as pessoas não conhecem. Por que elas não conhecem? Porque na grande maioria das crianças, a moleira posterior é tão pequena ao nascimento que a mãe não percebe, ou então já está fechada. Mas nos prematuros nós conseguimos sentir essa moleira posterior. Então nós temos um tempo onde é normal o fechamento da moleira. O fechamento dessa moleira posterior acontece muito precocemente. Então muitas crianças já nascem com a moleira posterior fechada e por isso ela não é muito conhecida. E já a moleira anterior, ela deve fechar por volta de 1 ano de vida. Então, perto de 1 ano de vida, ela deve fechar. Essa moleira, ela é o encontro de 3 ossos. Então, existe no crânio, para a formação do crânio, vários ossos. O osso frontal, parietal, temporal e occipital. Quando a moleira, ela é, na verdade, num formato quase de triângulo, ela é o encontro de 3 ossos. Como esses 3 ossos não se encaixam perfeitamente, fica uma brechinha entre eles, que é a moleira. Acontece, como eu já te falei, em 2 posições, posterior e anterior. Quando a criança vai crescendo, a tendência é que essa moleira feche. Então, a moleira é para fechar. O tamanho
que você vai ter da moleira varia muito, mas o mais comum é que seja de uma polpa digital, você bota o dedo e cabe exatamente a polpa do seu dedo. Uma polpa e meia, a gente mede por polpas quando vai palpar a moleira. Então, assim, o fechamento, quer dizer, uma criança que está, vamos dizer, com 6 meses e a pediatra não está mais conseguindo palpar a moleira anterior. Então, ela encaminha para o neuropediatra na grande maioria das vezes, para saber se isso vai evoluir para uma doença que seria o fechamento do crânio e com isso o aprisionamento do cérebro. O cérebro estaria preso na caixa óssea. Então, por medo que isso aconteça, eles encaminham para o neuropediatra. O neuropediatra, ele tem o costume, é da nossa especialidade, a gente medir a circunferência craniana, como o pediatra também faz, só que nós também medimos a medida entre as orelhas, que é essa daqui para cá, e nós medimos essa medida, que é a anteroposterior. Então, a gente faz 3 medidas. Por quê? Porque o crânio ele tem que continuar crescendo e de forma proporcionada. Se você, no encontro de um osso, você tiver a fusão desse osso, prendeu, os outros estão soltos, a cabeça vai crescendo para o lado que permite. Então, você vai tendo uma deformidade óssea, porém o seu perímetro craniano continua crescendo. O ideal não é isso. O ideal é que a cabeça cresça de forma proporcionada. Tanto cresça esta medida, quanto a circunferência. Então, nós fazemos o acompanhamento. O fechamento da moleira precocemente, caso a criança continue com o crescimento adequado, tanto no perímetro quanto nas outras 2 medidas, não haverá nenhum problema. Quer dizer, houve o fechamento da moleira, mas os ossos ainda estão soltos, justapostos, e estão permitindo o crescimento do crânio e, por consequência, dando o espaço para o crescimento do cérebro. Então, não haverá prejuízo. Mas se a moleira fechar e a criança começou a não, no gráfico, na nossa medida, a criança começa a não crescer adequadamente, aí é que será feito os exames, que são exames de imagem. O exame que hoje em dia nós usamos é uma tomografia computadorizada com reestrutura óssea, que é uma imagem que você vê todo o crânio e você vê todos os ossos e o encontro destes ossos. E aí você permite o seu diagnóstico que houve a fusão precoce destes ossos. Se houve, essa criança terá um crescimento do crânio ou de forma assimétrica ou não havendo crescimento do crânio, caso haja a fusão de todas as suturas que eu já falei, são os encontros dos ossos. Então, caso essas suturas, uma sutura feche, a cabeça continuará crescendo para o lado que não está fechado. E então esse crescimento será assimétrico, que dá uma grande deformidade estética. Porém, o cérebro continuou crescendo, tendo espaço. Então, essa criança não terá problemas, sequelas neurológicas, porém terá uma deformidade craniana. Então, nós fazemos o exame e encaminhamos para o neurocirurgião, que vai soltar esta sutura que fechou precocemente, para que o crescimento seja feito de forma proporcionada. Se houve o fechamento dessas suturas ou da moleira, mas a criança já tem 1 ano, era a época que iria fechar. Então, nós não faremos nada, porque está dentro do esperado. Então, normalmente, essas cirurgias são feitas quando existe o fechamento precoce
em crianças de 5, 4, 6, 7, 8. A partir de 10 meses já está tão perto de 1 ano que já não haverá grande prejuízo. Então, por isso, a cirurgia não estaria mais indicada na grande maioria dos neurocirurgiões. A grande maioria dos neurocirurgiões já não acha que haverá uma melhora da deformidade craniana se a criança possui mais de 10 meses de idade, porque o crânio cresce muito no primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, ele já tem um crescimento mais lento. Se a deformidade já aconteceu e a criança já possui mais de 10 meses, mesmo que eu solte essa sutura que se soldou, não haverá melhoras na assimetria do crânio. Já no fechamento universal, que é o fechamento de todas as suturas, que esse é bem mais raro. Eu acho que na minha profissão eu tive apenas um caso de fechamento universal de todas as suturas. Nesse caso, é indicado porque o crânio pode ficar aprisionado. E aí sim, ele quer crescer, mas a caixa craniana não permite, não te dá folgas. Então, neste caso, sim, você teria prejuízos neurológicos, porque você teria dano cerebral, mas só se houvesse um fechamento universal. A grande maioria dos casos, existe o fechamento de uma das suturas, um dos encontros ósseos, e isso só acontece como por consequência de que você tenha uma cabeça muito feia, porque faz uma deformidade estética. Tudo que iria crescer, vai crescer só para um lado, que é o lado que está solto. Então, esteticamente, a criança fica com uma cabeça muito feia, uma cabeça completamente desproporcionada, e vale a pena ser feita a cirurgia sim. Uma coisa que eu sempre falo quando eu faço esse diagnóstico é que os pais, ninguém quer operar criança, principalmente um bebê, e ainda uma neurocirurgia, porém, você tem um tempo para você decidir. Depois, não dá mais para voltar atrás, porque o crânio já cresceu, não tem mais muito o que crescer, não adianta mais fazer a cirurgia. Então, já aconteceu comigo casos de que eu indiquei, encaminhei para o neurocirurgião, a família decidiu não fazer, e depois, com a criança já grande, ela me pede para encaminhar para fazer a cirurgia com uma criança de 6, 7 anos. Não existe mais condições de abrir a sutura, porque a abertura dessa sutura não dará melhora estética a essa criança, porque o crânio já cresceu. É incrível, mas uma criança aos 3 anos, por volta dos 3 anos, ela tem uma cabeça quase faltando 3 centímetros mais ou menos para o tamanho de um adulto. Então, o grande crescimento craniano se dá no primeiro ano de vida. No segundo ano, esse crescimento é mais lento. No terceiro, mais lento ainda. Então, é por isso que toda a preocupação do pediatra e desse acompanhamento mensal das crianças com medida de perímetro craniano acontece no primeiro ano de vida. Então, só repetindo, o fechamento da moleira anterior não trará prejuízo caso a cabeça continue crescendo proporcionadamente, tanto na circunferência quanto na distância biauricular, quanto antero-posterior. Caso esse fechamento da moleira anterior se acompanhe com um crescimento desproporcionado, onde a criança está crescendo só o biauricular e o antero-posterior não, você não terá prejuízo na parte de sequelas neurológicas, porém, traz uma deformidade estética do crânio importante, muito importante em vários casos. Então, se você entrar no Google e colocar deformidades de calota craniana, você vai encontrar fotos bizarras, fotos de casos realmente
que a cabeça está completamente deformada. Você vê uma conformação da cabeça completamente fora dos parâmetros naturais. Porém, esta criança não terá um prejuízo neurológico porque o cérebro teve espaço para crescer. Ele não ficou confinado dentro da caixa craniana. Já no fechamento total, o cérebro quer crescer, mas o osso não permite. Então aí você terá um dano cerebral. E aí tem uma indicação muito mais grave e precoce e rápida dessa cirurgia. Então, essa semana me encaminharam 3 bebês, com todos 3 com fechamento precoce. Quer dizer, a moleira fechando aos 6 meses, 7 meses e 8 meses. A gente acompanha por um curto período e pede a tomografia para visualizar e ver a indicação ou não de encaminhar ao neurocirurgião. Quem vai fazer a cirurgia é o neurocirurgião. Embora seja uma cirurgia e que tem as suas complicações possíveis, eu sempre falo, o crânio está logo abaixo da pele, logo abaixo do couro cabeludo. Então, pela tomografia, a gente consegue visualizar qual a sutura que fechou. O cirurgião vai cortar o couro cabeludo, porém o acesso à sutura, onde ele vai fazer a abertura, é bem abaixo. Então, é uma cirurgia que relativamente não é uma grande cirurgia. Uma cirurgia da neurocirurgia não é das maiores, porque ela faz a parte de osso. Mas tem, é claro e evidente, possibilidade de infecção, de complicações cirúrgicas, como qualquer procedimento cirúrgico possui. A retirada de um sinal, a retirada de um pólipozinho, se houver, pode ter uma complicação, uma infecção. Então, não é porque o procedimento é pequeno que ele não tem riscos. São riscos pequenos. Quanto maior o procedimento cirúrgico, maior o sangramento, maior o tempo cirúrgico, maior seriam as complicações. Então, dentro das cirurgias da neurocirurgia, essa não é uma cirurgia tão perigosa, com tantas complicações, para tranquilizar os pais que talvez estejam nessa situação. Eu vi aqui que entrou muitos seguidores, fico feliz e contente com o envolvimento. Peço que quem está entrando deixe seus recados, seus comentários. Eu passarei durante a semana, eu tento responder a todos. Quem quiser, compartilhe a live. O compartilhamento da live me ajuda a alcançar um número maior de pessoas. E essa página teve essa intenção, de conseguir explicar temas da neuropediatria de uma forma simples e que chegue a um público que às vezes não tem acesso à neuropediatria ou talvez não tenha entendido a sua patologia pelo seu neuropediatra. Então, é essa a intenção da página, o esclarecimento de forma simples e clara dos temas da neuropediatria. Tá certo? Espero ter conseguido explicar de forma simples e clara, usando poucos termos técnicos, para que vocês compreendam essa patologia. Até a próxima semana. Um beijo!